falar agora nesta segunda sessão sobre sermos inocentes. Fomos inocentados por aquele que pagou o preço dos nossos pecados. O versículo base que nós utilizamos está em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Falámos a semana passada, estamos só a fazer uma breve recapitulação. E o versículo base diz-nos assim: quando nós estávamos mortos em pecados, na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, Ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Claro que esta tradução é ligeiramente diferente, mas a verdade é que todos estes espíritos, todos estes poderes e autoridades, eles foram vencidos na cruz do Calvário, quando o Senhor diz: está consumada, a obra da nossa redenção estava completa e consumada. Louvado seja o Senhor. Então, para os irmãos que têm um manual, tem aí a oração e declaração. Dizemos: Pai, pelo Teu Espírito, por favor, mostra-nos as verdades que mudam vidas. Pai, pelo Teu Espírito, mostra-nos as verdades que nos irão libertar, para experimentarmos a Tua dádiva da vida em toda a sua grandeza. Em Cristo eu sou perdoado, declarado inocente de todas as acusações que estavam contra mim. Então, pela autoridade do Senhor Jesus, eu ordeno qualquer pensamento de acusação e condenação da minha mente para sair agora mesmo. Inocentes. Somos inocentes, não é? Falámos a semana passada sobre isto, mas às vezes nós sentimos, usamos o exemplo da lápide de alguém que tinha partido, que não conseguiu atingir tudo aquilo que era as expectativas. E de facto, às vezes nós temos até acerca de nós expectativas tão altas que nunca conseguimos atingir, mas o importante é nós fazermos a vontade do Senhor. Não vou aqui tecer muitas considerações, vamos só recuperar sobre culpa. O que é culpa? O que é culpa? A culpa não é uma questão de sentimentos, vimos isso a semana passada, mas a culpa é uma questão de factos. Quando há um julgamento, é colocados os factos, as provas, e depois o juiz ou o júri, consoante a situação, vão declarar se a pessoa é culpada ou não. Até então a pessoa, mesmo que seja culpada, é arguído. A pessoa pode ser, portanto, vai ser arguída, ou seja, ele está a ser inquirido para apurar a sua culpa. Mas muitas vezes nós nos sentimos culpados e misturamos os sentimentos com factos. E nós então falamos sobre isso a semana passada, porque culpa é um termo legal, E às vezes há pessoas que até são culpadas que acham que são inocentes, porque na sua cabeça arranjaram ideias ou estratégias para pensarem que são inocentes, quando depois os factos declaram que são culpados. A verdadeira culpa e sentimentos de culpa não é a mesma coisa. Uma coisa é a verdadeira culpa e outra coisa são os sentimentos de culpa. E o que o inimigo usa muitas vezes para nos atormentar é os sentimentos de culpa. Temos que lembrar que o Senhor Jesus já levou a nossa culpa. Portanto, nós somos santos, nós somos livres e a sua graça nos alcançou. A nossa culpa já foi levada por Jesus na cruz do Calvário. Mas às vezes nós nos sentimos que somos culpados. Somos culpados. Será que temos verdadeiramente culpa sobre nós? Se vivemos em pecado, se vivemos a nossa vida cotidiana de uma forma longe de Deus, claro que existe culpa sobre nós, mas quando nós olhamos para Jesus e recebemos o seu sacrifício, esse sacrifício pagou a nossa culpa. Para entendermos os sentimentos de culpa e a dimensão da graça, precisamos de entender o significado da santidade de Deus. Deus é santo, irmãos. Deus não se pode relacionar com pessoas pecadoras. Deus não pode ter o pecado diante de si. A sua santidade é tal que Ele não pode ter o pecado diante de si. Então, para isso, Jesus veio nos isentar desse pecado. Ele levou o nosso pecado e nós entramos por um novo vivo caminho, como diz Hebreus, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E quando entramos na presença de Deus, nós entramos diante de Deus posicionalmente limpos e puros. Ainda que tenhamos feito no passado coisas que tenham sido desagradáveis a Deus, mas o sacrifício de Jesus, portanto, nos isenta disso mesmo. Falámos também que Deus criou-nos para termos relacionamento com Ele, então Ele não escolheu sermos como um computador que é programado para fazer aquilo que o seu
programador decide, Ele não nos criou como robôs, obrigados a obedecer, Ele não tem um comando na mão, obrigado a fazer algumas coisas, não. Ele deu-nos capacidades genuínas de nós termos as nossas escolhas. E essas escolhas, infelizmente, fizeram com que o homem e a mulher escolhessem o pecado, desagradar a Deus, desobedecer a Deus, e se o pecado entrou, apesar de ele ter sido criado, Adão e Eva, como livre, e como inocente e como puro, por causa das suas más escolhas, o pecado entrou no mundo. A consequência do pecado, nós já sabemos que é a morte. Então nós tivemos o livre-arbítrio e escolhermos pecar. E herdamos esta dívida. Herdamos essa dívida do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, herdamos e tem passado a todas as gerações. A dívida estava sobre nós, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, falámos isso a semana passada, ficamos em dívida para com Deus. E temos então um grande peso na balança de Deus, que é o peso da nossa culpa genuína, ou seja, os nossos pecados diante do Senhor. Nós somos pecadores. Então, até falei sobre a ilustração da dívida per capita, a dívida nacional de um país, que no nosso caso em Portugal é 25 mil euros. Quando um bebê nasce já deve 25 mil euros, só a nascer em Portugal, mas é mais ou menos igual em todos os países. Eles nascem já com, porque é dividida a dívida do país por todos os cidadãos, então por isso é chamada dívida per capita ou por cabeça. Graças a Deus que o nosso Senhor preparou tudo o que nós precisamos para que essa culpa fosse removida. Então, nós falámos sobre isso, falámos também que alguns crentes comportam-se como crianças e como bebés, mas a verdade é que há tempo para tudo, não é? Não vou aqui também perder tempo, falámos isso a semana passada, vou só centrar-nos aqui e recordar aquilo que era no contexto bíblico, nos tempos apostólicos, nos tempos bíblicos, em que os romanos, quando prendiam alguém por causa de uma má ação, de uma dívida, eles tinham na porta da cela a sua própria escrita de dívida. E cada pessoa que nasce depois de Adão tinha essa escrita de dívida dos nossos pecados. Então, o que é que os homens fazem para tentar remover a culpa? Pensam que com as boas ações são justificados. E na tradição do nosso país, há muita gente que diz, se eu for uma boa pessoa, se eu me portar bem, se eu for sempre à missa, se eu dar as minhas ofertas, as minhas esmolas, então chego diante de Deus e pode ser que Deus me deixe entrar. Não é isso que a Bíblia diz. Isso pode ser o que a tradição diz. A Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos. É claro, a Bíblia diz que a justificação pelas obras não é possível. Gálatas 2,16 diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Então não somos justificados nem pela prática da lei, pelas boas obras, nem sequer pela tradição religiosa que podemos ter. Se eu for muito religioso, se eu fizer muitos jejuns, se eu pagar muitas promessas, se eu for de joelhos até aqui ou ali, eu vou alcançar o céu. Não é por nada que nós fazemos, porque as nossas melhores obras, segundo a palavra de Deus, são como trapos de imundícia. Então não podemos confiar no nosso plano de fundo religioso, eu vou para o céu porque o meu pai era crente evangélico. Também não é por aquilo que os nossos pais eram, é aquilo que nós somos em Cristo. Porque há muita gente, infelizmente, que se desvia, mas cada experiência que nós temos com o Senhor tem que ser uma experiência pessoal e íntima. Então a palavra do Senhor diz que também não é pela justificação das obras. Vou passar à frente, já falámos sobre isto a semana passada, mas só ler este versículo, é bom termos a palavra. Filipenses 3, 4 a 7 diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, Paulo dizia, eu ainda tenho mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa do Senhor Jesus, como perda por causa de Cristo. E ele utiliza uma expressão no nosso português que considera como esterco tudo aquilo que ele fez na sua justificação através da tradição religiosa. Depois, outra forma é nós nos compararmos, e isto é muito típico, não é? Tem certeza que vai para o céu?
Então eu nunca matei, nunca roubei, eu não sou como aquelas pessoas que andam a incendiar autocarros, a fazer isto e aquilo, eu sou uma pessoa que sou um bom cidadão. Não é também por termo de comparação, porque nós vemos claramente que a comparação não leva a lado nenhum, e falamos sobre a parábola do publicano e do fariseu que subiram ao templo para orar, e o fariseu saiu da mesma maneira com que entrou, enquanto que o publicano saiu justificado, porque se arrependeu, bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o outro comparava-se: eu não sou como aquele publicano que é um pecador, não é? Na comparação também. Falamos depois pelo remédio de Deus. Deus preparou o remédio para a nossa culpa, e esse remédio, como nós sabemos, é uma pessoa bendita para nós, a pessoa de Jesus Cristo. Romanos 5,17 diz: pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, e diz mesmo o seu nome, Jesus Cristo. Então é por meio de um único homem, Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele na cruz do Calvário levou as nossas certidões de dívida, os nossos pecados. Colossenses 2, 13 e 14 já lemos. Quando estávamos mortos em pecados, na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou com Cristo, nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Então, na cruz do Calvário, Ele levou todas as nossas notas de dívida que tínhamos para com Deus, e foram pagas por um alto preço. Qual é o preço? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então o único peso que realmente pode fazer com que a balança da nossa dívida seja paga é o sacrifício de Jesus. Quando aceitamos esse sacrifício de Jesus, louvado seja o seu santo nome. Vamos entrar agora então num texto. Ele nos pagou todas as transgressões, somos livres, louvado seja o Senhor. Vamos então entrar num texto em Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50. E nós temos aqui uma passagem muito bonita da palavra do Senhor. Lucas 7, 36 a 50. Não vamos ler o texto, eu vou resumir, ok? A história é: um judeu, Simão, muito religioso, muito rigoroso, ele convidou Jesus para jantar. E as coisas estavam a correr muito bem. Ele estava lá ao lado de Jesus, estava todo feliz por ter Jesus com ele. Mas de repente entra uma pessoa que não tinha sido convidada, uma prostituta, que claramente não fazia parte do entretenimento daquela noite, mas ela apareceu. E não ficou apenas especada, a olhar com água na boca para a comida, não ficou apenas a procurar potenciais clientes, mas ela fez algo quase inacreditável. Diz que ela foi por trás de Jesus e procurou os seus pés. E ela ficou emocionada e as lágrimas delas molharam os pés de Jesus. Encurvou-se a tentar secar os pés de Jesus com o cabelo dela e beijando os pés assim como fazia. Como se isso não bastasse, ela pegou num frasco de perfume caríssimo e ela verteu aquele frasco de perfume caro, provavelmente adquirido com rendimentos dela do pecado, mas nos pés de Jesus, e toda a casa ficou perfumada. Simão e a prostituta formam aqui um grande contraste. Simão, o fariseu, santo, puro, provavelmente vestido de branco, não cortava aqui as suas pontas, não é? As suas patilhas. Simão estava confiante no seu plano de fundo religioso, todas as boas obras que ele fazia. Simão via-se a si mesmo como um bom e reto membro da sociedade. Ele era digno de receber o mestre Galileu, Jesus, o fazedor de milagres. Eu não sei se Simão via em Jesus o Messias, mas pelo menos tinha ali o prazer de ter aquele homem tão destacado agora, que era assunto da boca de toda a gente na sua casa. Ele via-se a si mesmo como alguém que era um bom membro da comunidade, um exemplo para todos. Ele não compreendia a sua culpa perante de Deus e provavelmente Simão não se sentia culpado. Simão vivia pensando que as suas boas ações, os seus dízimas, tudo aquilo que ele fazia, ele era o melhor dos homens, um bom religioso. Por outro lado, a mulher prostituta que entrou por trás e descobriu os pés de Jesus e lavou seus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, ela tinha a clara noção que era
pecadora. Ela sabia que era uma pecadora. Ela ganhava a vida a vender o seu corpo. Ela sabia que a vida dela era um caos. Ela conhecia muito bem a sua culpa. Jesus não suavizou nem ignorou os pecados dela. Jesus não disse que ela não era pecadora, nada disso. Jesus no versículo 47 até diz mesmo que ela tem muitos pecados. Então Jesus sabia, e nós não estamos aqui a diminuir os pecados dela. Mas ele recebeu de uma forma graciosa os atos de arrependimento desta mulher, os atos de amor desta mulher em dívida para com Jesus. Ele não ficou, Jesus, repugnado por uma mulher pecadora tocar nos seus pés ou beijar os seus pés. Ele não lhe disse, vai-te embora, sai daqui, tu não podes estar aqui, que era aquilo que Simão queria que ele fizesse. Mas ao jantar, Jesus relembrou os convidados das ações amorosas desta mulher, uma mulher pecadora, e fez um contraste, e as contrastou com a falha de Simão em dar sequer as atenções normais que devia ter dado quando Jesus entrou na sua casa. Ele disse, Simão, entrei na tua casa e tu não me lavaste os pés. Era algo básico que era feito na altura. Tu não sequer me deste um beijo, tu nem me cumprimentaste com um ósculo. Mas todavia esta mulher não cessou de, com suas lágrimas, lavar os meus pés e com os seus cabelos enxugá-los. Então Jesus está-nos a mostrar aqui, com este ato, com esta lição prática, que aqueles atos normais que Simão devia ter dado a Jesus, como cumprimentar os convidados quando chegam, na altura era clássico, naquela cultura, beijarem-se, inclusive os homens, um beijo no rosto era um sinal de respeito, ou lavar o pó dos seus pés quando chegaram. Mas Jesus deixa toda a gente boca aberta, quando no versículo 47 Jesus diz as seguintes palavras: portanto eu te digo, Simão, os muitos pecados dela lhe foram perdoados porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus volta-se para a mulher e diz, os teus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, mas quem é este que perdoa pecados? E Jesus diz à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Então pensemos só neste ato de graça. Jesus mesmo era um mestre completamente diferente de todos mais. E nós como igreja, irmãos, temos que ter esta atitude. Nós não vimos aqui para julgar-nos uns aos outros, nem pensar que somos melhores do que os outros, porque já percebemos que a justificação pela comparação só nos leva à frustração e a não chegarmos diante do coração de Deus. Então como é que um homem cumpridor de leis, que tem uma boa reputação, pode continuar culpado perante Deus, enquanto uma mulher que tinha uma má reputação e até aquele ponto tinha sido envolvida numa vida horrível, uma vida repugnante, que muitos consideravam pecaminosa, como é que aquela mulher é declarada inocente e o outro é declarado culpado? Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse, a tua fé te salvou. Os irmãos conseguem ver a diferença entre os dois? Nós olhamos, claro, para esta imagem desta mulher derramando o seu vaso de perfume sobre Jesus, lavar os seus pés, mas será que nós conseguimos ver a diferença? A diferença aqui, irmãos, não é a quantidade de pecado. Simão tinha pouco pecado, porque vivia segundo a lei, era cumpridor da lei, era um homem honesto, era um bom cidadão, era um bom religioso, era um líder da religião, era um exemplo para a sua comunidade. Mas o seu coração, a sua forma de julgar tão pronta, tão rápida, não é que os pecados de Simão fossem iguais ao da mulher pecadora, que é assim que é chamada, mas a verdade é que a atitude, não está aqui a questão de quantidade de pecado, porque o Senhor não olha para nós e diz assim, eu vou perdoar este porque pecou pouco, ou vou perdoar aquele porque pecou muito. Quando o Senhor perdoa o pecado, Ele perdoa completamente, independentemente da dimensão. É por isso é que nós, como falávamos a semana passada, os dois malfeitores na cruz, um continuou a criticar Jesus e a tentar que Jesus descesse da cruz para o salvar, enquanto que o outro disse, homem, nós merecemos estar aqui, porque nós estamos a pagar o preço. Este não fez nada. E depois olhas para Jesus e diz, tu não fizeste nada,
Aquilo que ele está a dizer, tu és inocente. Se tu és inocente e estás a morrer, será que é aquilo que Isaías disse? Que ele foi como uma ovelha muda para o matador e perante os seus criadores não abriu a sua boca e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu não sei o que é que aconteceu na mente daquele malfeitor, mas ele volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A quantidade de pecados daquele homem era tão grande que levava à crucificação, que era a pena mais atroz e máxima da altura. Mas Jesus perdoou apenas com uma declaração. Porque Jesus olha para o nosso arrependimento, para o nosso coração, para a nossa atitude. É que a diferença aqui do malfeitor que foi perdoado e que está no céu e do outro que foi culpado e está no inferno é que um teve fé em Jesus e o outro não. Assim como a diferença aqui entre a mulher pecadora e o Simão é que a mulher teve fé em Jesus e procurou os pés de Jesus, o único que podia perdoar os seus pecados. Por isso Jesus diz: a tua fé te salvou. Jesus não diz os teus atos te salvaram. Jesus não diz as tuas lágrimas te salvaram. Jesus não diz os teus cabelos te salvaram. Jesus diz a tua fé. A fé em quem? Em fé no Filho vivo do Deus vivo, Jesus Cristo. Em fé em Jesus é que nos salva. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas nossas atitudes. Não culpado, depois de ter ido ao tribunal e o malfeitor na cruz estar a pagar o seu preço, o preço, e um preço bastante alto. Jesus diz: tu és não culpado, ou seja, tu és inocente porque tiveste fé em mim, nas suas ações. Mas estou a entender? Nas suas ações. Aqui não, no caso da mulher, Jesus foi muito claro: a tua fé te salvou. E muitas vezes Jesus acrescentava: vai e não peques mais. Ser santo, ser santa. Amém? Versículos bíblicos. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Ser declarado inocente é uma dádiva pura da graça de Deus. É uma dádiva ativada pela fé no Filho de Deus. E como é que nós, nessa fé, podemos expressá-la de uma forma prática? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é estar em Cristo Jesus. Porque o peso da balança que pesa mais alto que o nosso pecado é o sacrifício de Jesus Cristo que nos perdoa de todo o pecado. Como é que esta fé se expressa na prática? A pessoa simplesmente volta-se para Ele, para Jesus, e diz: Senhor, salva-me. Porque Ele é o único que nos pode salvar. Se nós formos para a praia e começar a ver uma grande corrente com ondas enormes, temos visto neste verão tantos casos assim, e há vídeos na internet, não é? 3 amigos vão nadar e de repente a corrente começa a puxar e eles começam a perder o oxigênio e eles começam a gritar. Os 3 estão cansados e ele diz: oh João, salva-me. E João diz: mas eu estou também cansado, eu também estou a morrer. Oh António, salva-me. Mas o António diz: mas eu também não tenho forças, também estou a morrer. Eles precisam de chamar alguém que pode salvar. O salva-vidas, o guarda que está lá a ver, o barco e a boia de salvação. Todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nós não podemos dizer: oh Senhor Santo, tal, salva-me. Nós dizemos: Jesus, aquele que nos pode salvar, salva-me. E Ele salva, porque Ele ouve o nosso clamor. Então a mulher não merecia perdão. Sim, aos olhos dos homens não. Mas o perdão é um ato de graça, não é de merecimento, não é retribuição, é a graça de Deus, é incrível e maravilhosa graça, aleluia, abençoada, maravilhosa graça, aleluia. Okay? Temos que começar a nos apaixonar pela graça, porque a graça é a única razão pela qual nós estamos aqui. Ela precisava desesperadamente sentir-se perdoada, tal como nós precisamos. E Jesus deu-nos a salvação de graça.
Em resposta à fé, ela recebeu. E em resposta à tua e à minha fé, nós recebemos também. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se está entre nós alguém que precisa de ser perdoado hoje. Não estava aqui planificado, mas eu acho que depois desta palavra, alguém que se sente cheio de sentimentos de culpa, é que nesta hora precisava mesmo ser daqui leve, limpo e perdoado ou perdoada. A graça de Deus continua eficaz para todos nós aqui e agora. Se nós dissermos: Senhor Jesus, eu sei que tu morrestes por mim na cruz, e eu sei que na cruz tu levaste os meus pecados, as minhas falhas, as minhas ofensas. Eu recebo esse pagamento, eu recebo esse sacrifício, eu recebo o teu perdão. E quando nós recebemos e invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Pode sair daqui salvo, em paz, sabendo que a tua verdadeira culpa já desapareceu. Porque a Bíblia diz que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que é Cristo, é só Cristo, somente Cristo, não é? Estamos a chegar aí à altura da comemoração da Reforma. Solos Christus. Somente em Cristo há salvação. Glória a Jesus, aleluia. Muito bem, sentimentos de culpa. Vamos abordar um pouco isso também. Eu tinha aqui algumas pausas para pensar, algumas orações que podíamos fazer. Pai amado, agradeço-te. Em Cristo Jesus todas as tuas expectativas em mim foram cumpridas. Agradeço porque em Cristo Jesus todas as expectativas em mim foram cumpridas. Em Cristo Jesus. E que me perdoaste de todos os meus pecados, cancelaste a minha escrita de dívida ao pregá-la na cruz. Os irmãos têm isso no vosso manual, na pausa para pensar número 2. Confesso que tenho acreditado na mentira, que tenho necessitado algo mais do que Cristo para ganhar ou manter a aceitação contigo ou de outros. Por favor, revela-me agora que todos os meus padrões e todas as expectativas e exigências que tenho carregado, revela-me quais são, pelas quais tentei tornar-me mais aceitável e a sentir-me menos culpado, que possa regressar em fé simples, a depender só do trabalho de Jesus por mim. Peço isso no nome de Jesus Cristo, que morreu por mim. Amém e amém. Teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Vai em paz. Dorme em paz esta noite no nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Muito bem. Alguém pode dizer: ok, eu compreendo que legalmente falando sou perdoado, mas será que eu não devia sentir-me culpado quando peco? Bom, temos que fazer aqui uma distinção entre o que poderia-se chamar de verdadeira culpa perante Deus, no que se refere à nossa posição que temos diante de Deus, e os sentimentos de culpa. Então às vezes nós dizemos assim: então, mas eu compreendo que legalmente diante de Deus, por isso nós já estudámos na Liberdade em Cristo, nós somos santos. Diante de Deus, legalmente, nós temos estado na convenção de pastores, começa às 9 e terminou a hora que eu cheguei aqui. E hoje alguém estava a pregar no púlpito, um pastor, e disse: todos nós somos pecadores. Eu voltei-me logo e disse: eu sou santo. Já aprendi no curso lá, Liberdade em Cristo, que sou santo. Eu percebi o que é que ele queria dizer. Ele queria dizer é que nós pecamos, mesmo sendo santos, pecamos, falhamos. E ele até disse: às vezes pensamos coisas que não queríamos pensar, dizemos coisas que não queríamos dizer, e de facto isto é falhar o alvo, e é de alguma forma pecado. Mas diante de Deus nós somos santos. Diante de Deus o sangue de Jesus já foi aplicado à nossa vida e nós somos santos. Então, mas será que não é bom eu ter alguma culpa? Será que não é bom eu sentir-me culpado quando faço alguma coisa má? Será que a culpa não me ajuda a viver uma vida melhor? Talvez nós fizemos alguns trabalhos na escola, quando estávamos na escola, e talvez fizeram este exercício em português, que era, davam o início de uma história e nós tínhamos que escrever o fim. Imaginemos que nós recebíamos como trabalho de casa o início da história de Lucas 15, ou seja, a parábola do filho pródigo. Como é que nós iríamos escrever o fim da história? Talvez alguns que estão aqui teriam pintado, e agora eu perdi aqui o controle da apresentação, não sei se é o problema do meu remoto, tenho que passar aí.
Ok, obrigado. Talvez tenhas pintado o pai de uma forma diferente. Talvez tu aches que o pai devia ser assim mais rigoroso. Devia ter assim uma cara de mais zangado com o filho. Talvez até penses na tua história que o pai devia ter virado as costas àquele filho quando o outro filho se aproximou. Talvez até aches que o pai perdoou um filho tão rapidamente e ter restaurado tão rapidamente até não foi muito correto. Ele devia ter sentido, foi prematuro demais, ele devia ter sentido o peso. Talvez tinha sido mais sábio se o pai tivesse esperado que ele provasse que estava verdadeiramente arrependido. Talvez nós pensamos assim, fazer uma festa, acho que ele não merecia festa nenhuma. Talvez outra estratégia que alguns podiam pensar é, o pai devia ter feito o filho sentir-se pecador. Devia ter feito que o filho sentisse mesmo que ele tinha errado. Talvez a estratégia do filho seria, tu és um filho desnaturado, tu abandonaste, tu trataste-me mal como se eu já tivesse morto, tu não mereces nada. Parece que este discurso é comum para alguns de nós, não é? Isto não é o discurso de Deus. No nome de Jesus, não recebas isso. Deus não é assim. Se fosse assim, eu não estava aqui hoje. Nosso Deus não aponta as nossas culpas, Ele aponta a saída, Ele aponta a solução, Ele nos abraça, Ele nos aceita, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Eu sou fruto da graça. Cada dia quando eu pela manhã me lembro, eu sou fruto da graça, eu não mereço estar aqui. Eu não sou digno. Agora, qual é o sentimento que deve pautar a nossa vida espiritual? É sentimentos de culpa que não merecemos? Ou é sentimento de gratidão por aquilo que Ele nos deu? O que é que os irmãos querem escolher? Que tipo de religião querem praticar de cristianismo? Com base em sentimentos de culpa por aquilo que nós não merecemos? Ou com base em sentimentos de gratidão por aquilo que Ele fez por nós? Aquilo que Ele nos deu sem nós merecemos. É por isso é que nós estamos a falar sobre a graça, porque a graça deve ser o motor com que nós vivemos e fazemos por Ele as obras, servimos ao Senhor e damos o nosso melhor e nos esforçamos muitas vezes porque nós não somos dignos, mas Ele mesmo assim nos chama para participar na sua obra. Paulo viu tanto pecado na igreja em Corinto, era uma igreja difícil. Mas ao invés do irmão mais novo, os coríntios não compreenderam o problema, eles não voltaram para trás, eles não estavam a regressar a casa arrependidos. Paulo sentiu que tinha de escrever uma carta dura para organizar a igreja em Corinto, para tentar ajudá-los a tornar-se conscientes do seu pecado. É claro que ele teve dificuldades com a carta antes de enviar, mas depois numa segunda carta, ele foi capaz de regozijar-se com o efeito positivo da primeira carta. E ele diz assim, em 2 Coríntios 7, 9 a 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por vossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, enquanto que a tristeza segundo o mundo produz a morte. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação, enquanto que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então a carta de Paulo aos 12, eles entenderam que o seu pecado, e eram pecados graves, mas eles começaram a sentir algo parecido com aquilo que o filho mais novo, o filho pródigo sentiu, quando estava lá no meio do chiqueiro, no meio dos porcos. Ele sentiu, talvez não era chiqueiro, porque na altura os porcos também eram pastados no campo, mas ele estava lá no meio. Ele sentiu Ele sentiu que o seu pecado e que ele não podia continuar. Eu vou-me levantar, eu vou ter com o meu pai, eu vou-lhe dizer que pequei contra ele, eu vou confessar o meu pecado, eu vou-lhe dizer que ele pelo menos me deixe trabalhar para ele sem garantias. Esta é também a expressão que eu digo a Deus todo dia: Senhor, obrigado por me deixares trabalhar para Ti. Mas Ele não deixa apenas trabalhar, Ele coloca vestes, Ele coloca anel, Ele dá-nos autoridade, Ele restaura-nos. Isto é graça infinita e maravilhosa
graça. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, os sentimentos de culpa tendem a fazer... Irmãos, isto é muito importante que os irmãos entendam no curso. É um ponto fundamental. Os sentimentos de culpa tendem a nos fazer fugir de Deus. Eu sou assim. Eu era assim. Graças a Deus o Senhor está a transformar a minha vida, não é? Mas quando eu sinto que estou mal, mas estamos a caminhar juntos, já estamos a caminhar para o céu juntos. Já tem aqui um pastor um bocadinho diferente, que está no processo convosco, não sou super-homem. Quando eu estou mal, eu afasto-me de Deus. Porque os sentimentos de culpa levam-nos a afastar de Deus. Enquanto que os sentimentos de gratidão levam-nos a aproximar de Deus. É por isso é que nós temos que entender a graça. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. É isto que Paulo está a dizer. Vocês pecaram. Havia um homem que estava a dormir com a madrasta. Eles estavam a fazer crimes horríveis, coisas... Está lá na Bíblia, na carta de Coríntios. E Paulo escreve uma carta a dizer como é que é possível que no meio da igreja haja gente a praticar um crime tão idóneo. Coisas tão que não se vê sequer entre os descrentes. Como é que é possível? Mas ele não queria que a tristeza, segundo o mundo, os levasse à morte. Ele queria que fosse Deus que os entristecesse, para que os levasse ao arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e arrependimento produz salvação, porque não há maneira de entrarmos diante do Senhor sem passarmos pela porta apertada e baixinha do arrependimento, pela porta que nós temos que dobrar a nossa cerviz dura, o nosso orgulho tem que se curvar, e nós temos que entrar assim, baixinhos, diante do Senhor. E isso é arrependimento. A porta é essa. É uma porta que se entra. Eu sou bom, eu cá sou bom, sou muito bom, eu cá sou bom. Eu já estou aqui a citar uma música dos Chutes que não devia estar a citar. Então precisamos realmente de entender quem nós somos e aquilo que nós precisamos. Quando Judas percebeu o que tinha feito a Jesus, ele experimentou tristeza segundo Deus ou tristeza segundo o mundo? Tristeza segundo o mundo. O que é que ele fez? Ele sentiu-se culpado e em vez de arrependimento ele sentiu remorsos e foi e enforcou-se. Porque a tristeza segundo o mundo leva à morte. Mas a tristeza segundo Deus leva à vida e à vida eterna. Então nós temos que entender isso, irmãos. Por outro lado, compreender que a tristeza segundo Deus, quando Deus olha para alguém, vamos lembrar-nos duas pessoas que traíram Jesus, de maneiras diferentes, claro. Judas traiu Jesus. Será que Judas podia ter perdão? Eu acredito que sim. Porque o malfeitor ao lado foi perdoado. Ainda mais um amigo, que Jesus tinha andado com Jesus 3 anos e meio. Mas houve outro também que traiu Jesus, ou pelo menos negou Jesus. Seu nome? Pedro. O que é que Jesus fez para recuperar Pedro? Jesus foi ter com eles. Quando Pedro disse, bom, eu falhei, eu neguei, quando o meu mestre precisava de mim, eu disse que não o conhecia, eu virei-lhe as costas, eu fugi dele, eu não mereço nada, eu vou deixar de ser discípulo, eu vou voltar a pescar. Olha pessoal, tristeza segundo o mundo leva à morte. Eu vou pescar. E os outros, olha, nós vamos contigo também, mesmo os que não sabiam pescar também iam pescar. E foram pescar. E Jesus aparece na praia. É tão bom quando Jesus aparece na nossa praia, não é? Ele tinha traído o seu melhor amigo na sua maior hora de necessidade. Ele negou 3 vezes, sentiu-se pessimamente com isso. Jesus foi ter com Pedro depois da sua ressurreição. Ele podia ter falado no assunto. Pedro, não esperava que tu fizesses uma coisa dessas. Logo tu, com a espada na mão, pronto a cortar orelhas, logo tu. Pronta que vais comigo até à morte, logo tu, Pedro, tu não mereces ser meu aluno, meu discípulo, desaparece-me da frente. Foi isso que Jesus fez? Claro que não. Jesus podia ter frente aos discípulos, irmãos, ele podia ter repreendido frente aos discípulos. É uma das coisas mais horríveis que existe, é quando nós fazemos disciplina frente aos outros, para humilhar a pessoa. Jesus nunca fez isso, ele é o nosso mestre. Devemos de imitá-lo e ensiná-lo. Jesus chamou-o à parte
E Jesus pergunta-lhe: Pedro, primeiro Jesus alimentou com um bom pequeno almoço, pão com peixe. É um pequeno almoço diferente, lá eles têm uma tradição diferente. Hoje há pessoas que comem salmão fumado ao pequeno almoço. Pronto, eles comiam lá o peixe lá do lago, não é? Muito bom, não é? Muito bom, ok. Eu não sou grande apreciador, mas depois da tua palavra vou tentar mais uma vez. Ok. Então ele foi ter com Pedro depois da morte. Ele podia ter falado no assunto em frente aos discípulos e humilhado, mas não. Em João 21, os irmãos veem o que aconteceu. João 21, Jesus faz o pequeno almoço para Pedro e o resto dos discípulos, e depois da refeição, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-me? Pedro diz: sim, Senhor, eu amo-te. Jesus pergunta de novo: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Jesus pergunta uma terceira vez. Uma vez por cada negação que ele tinha previamente feito. 3 vezes. Então, em vez de ele despromover diante dos seus discípulos, Jesus levanta-o e restaura-o diante dos seus colegas. E é isso que Jesus faz connosco. Restauração. Jesus restaura para o ministério, porque Jesus não disse assim, como disse a mulher: vai e não peques mais. Jesus sabia que a terceira vez que ele disse com lágrimas: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que a minha boca disse coisas que eu não queria dizer quando disse que não te conhecia. Os meus pés levaram-me para lugares que eu não queria ir quando me afastei de ti. Os meus pensamentos pensaram pensamentos que eu não queria pensar, mas tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o que é que Jesus diz? Então, toma conta das minhas ovelhas. E Jesus dá-lhe uma responsabilidade incrível: ser pastor das minhas ovelhas. Então Jesus restaura para o ministério, diz: cuida do meu rebanho, pastorei as minhas ovelhas. Ele podia ter usado culpa para motivar Pedro, mas Jesus nunca usa culpa para motivar. Eu vou ser melhor porque eu sinto-me tão mal pelo meu passado. Eu fiz tantas coisas ruins, eu vou fazer melhor. Não, o que Jesus quer é que nós sintamos gratidão. E pela gratidão que sentimos, pela sua graça inigualável, nós amamos a Ele com todo o nosso coração. Porque graça é muito mais motivadora do que o sentimento. Esqueci-me aqui da figura do Jesus a preparar o pequeno almoço, do peixe e do pão. Estava tão entusiasmado com a história, tinha aqui o slide. Então, apesar das vezes, e muitas vezes, irmãos, olha, ainda hoje eu saí de uma reunião, estava mesmo já, depois ainda tinha que ter uma conversa que não queria ter. Eu disse: Senhor, eu já não tenho capacidade, estou mesmo esgotado. Depois de ter a conversa que eu não queria ter, tive que ter, a pessoa volta-se para mim e diz assim: posso orar por ti? Digo: podes e deves. Ele pôs o braço sobre mim e digo: eu não te quero sugar só, eu também quero te dar e te abençoar. E orou por mim, e foi importante, em frente a toda a gente, para que toda a gente veja que eu preciso de oração, porque preciso muito de oração. A graça de Deus. Então, às vezes precisamos que o Senhor megamente chegue ao pé de nós, nos diga: tu amas-me? Mais do que amaste aqueles copos, mais do que amaste aquela pessoa, tu amas-me? Graça e não culpa é o maior motivador que nos impede de pecar. Eu não quero desagradar o Senhor, porque Ele me tem dado tudo o que eu preciso. Então, em vez da culpa nos levar para longe de Deus, onde somos atraídos pelo mais pecado, porque um abismo leva a outro abismo, a graça, por outro lado, atrai-nos para próximo de Deus, e aí Deus pode operar um grande milagre. A graça e não a culpa tem que ser o motivador mais poderoso para alguém parar de pecar. Eu paro de pecar porque quero agradar a Deus. Amém? Um versículo bíblico aqui, Tito 2, 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Então, Tito está a dizer que é a graça que se manifesta salvadora é que nos ensina a renunciar em piedade, é que nos ensina a renunciar às paixões mundanas, é a graça. Então, ao contrário que se possa supor, a graça
nos leva a viver uma vida reta e piedosa, não a culpa. E quando pecarmos, o que é que nós vamos fazer? Quando pecamos, Deus quer que o teu sentimento de tristeza, porque Ele, claro, tem o Espírito Santo, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Hoje as pessoas querem que nós dissemos: pastor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? A Bíblia diz que tu podes fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Então aprenda a ter uma relação com o Espírito Santo e perguntar: Espírito Santo, o que eu estou a fazer está certo ou está errado? Se o Espírito Santo se entristece dentro de ti, sente essa tristeza para te arrependeres, porque o teu sentimento de tristeza, Deus não quer que Ele te leve para longe de Deus, mas Deus quer que te leve para os braços dEle, porque é nos braços dEle que tu vais receber o acolhimento que aquele filho mais novo recebeu. E quando estivemos nos braços de Deus, tal como o filho mais novo, aí nos braços de Deus, somente nos braços de Deus, não diante dos outros, nós confessamos os nossos pecados, dizemos: Senhor, eu não devia ter feito isto, eu não devia ter dito aquilo. Hoje alguém estava a orar no culto devocional dos pastores e estava a dizer: muitas vezes nós pecamos por aquilo que devíamos ter dito e não dizemos. Sabemos o que devíamos ter dito naquela altura. A pessoa que nos ama, a pessoa que nós amamos, nós sabemos que devíamos ter dito palavras e não dissemos, e pecamos porque devíamos ter dito as palavras e não dissemos. No nosso orgulho ficámos calados. Eu achei tão interessante, eu estava de olhos fechados, estávamos a adorar, ele estava a dizer: nós pecamos pelas palavras que sabemos que devíamos dizer e que não dizemos. E aquilo ficou gravado logo na minha mente, porque isso sou eu, Josué da Ponte. Sou pouco carinhoso, sou pouco afirmar, sou pouco... o Senhor tem que trabalhar ainda muito. Ainda estou na roda do oleiro. Então não é os nossos sentimentos, irmãos. Confissão é nos braços do Senhor. Nós confessamos e concordamos com Deus que pecamos e não queremos mais pecar. Concordamos que o nosso pecado é errado, então arrependemos-nos. Há uma mudança da nossa mente. Há uma mudança quando viramos as costas ao pecado e procuramos a sua força. Senhor, dá-me força para não voltar a cair. Eu senti, Senhor, claramente que errei. Aqui eu fui avisado, eu já sabia. A tua palavra diz: não te assentes na roda dos escarnecedores. A tua palavra não diz que eu não posso passar por lá, mas quando eu me sento e tomo posse daquilo e estou ali calado e conivente, Senhor, eu sei que estou a pecar. Dá-me forças para eu passar e não me sentar. Porque eles também precisam, a roda dos escarnecedores precisa de alguém que acenda uma luz no meio da escuridão, mas se sentar com elas, a luz facilmente é abafada. Então, se eu me senti culpado depois de fazer isto tudo, o que é que acontece? Acontece uma restauração. Quando nós temos intimidade com Deus, sentimos pecado, procuramos a sua força, nos arrependemos, uma restauração da intimidade com Deus. Há uma limpeza do nosso espírito, há uma limpeza do nosso corpo, da nossa alma, da corrupção do pecado, através do sangue de Jesus Cristo, que diz a palavra, nos purifica todo o pecado. Não há remorsos, nós fomos limpos. Ele pega nos nossos pecados, faz um embrulho muito grande e lança lá para a fossa Mariana. Eu não tenho agora aqui, mas são muitos quilómetros de profundidade, que é o local mais profundo dos mares. Em qualquer dos casos, nós temos que entender, irmãos, que os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Resultado de uma consciência que ainda não compreendeu, se calhar, completamente a maravilha do perdão e da sua graça. Às vezes estamos a ouvir mentiras de Satanás. Não se esqueçam, a Bíblia só chama uma pessoa de acusador, e não é Jesus nem Deus. O diabo aqui é o acusador. Ele é o acusador dos fiéis. Ele anda sempre à procura, ele tem uma lente telescópica, ele tem uma ressonância magnética, ele anda sempre à procura de encontrar pecado, para apontar: pecado, és pecador. Mas nós pegamos na Bíblia e dizemos: a Bíblia diz que eu sou santo. E nós nos inspiramos, amém? Não ouvir as mentiras do inimigo, a Satanás, que quer que fiquemos presos aos sentimentos de culpa falsos. A resposta é focar na verdade. Eu sou perdoado, eu sou inocente. Jesus levou a fatura da minha dívida, eu sou totalmente limpo, a minha culpa foi tratada por Ele, os meus sentimentos têm que ser mudados, porque eu estou grato a Ele. Obrigado, Jesus, eu não mereço, obrigado. Então eu vou-vos dar a terminar 3 imagens, estão aí no vosso manual, 3 imagens úteis nos nossos desafios espirituais. Muitos dos nossos desafios acabaria se nós compreendêssemos a imensidão,
a totalidade do perdão de Deus. Então a Bíblia pintou algumas imagens lindas. Vamos ver rapidamente as 3 imagens. A primeira imagem está lá em Isaías 1:18. Diz assim: embora os seus pecados, assim diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão brancos como a lã. Lembrem-se, nós aqui não temos muita neve. Quem aqui já viu neve? Quem é que nunca viu neve? Espera aí, quem é que nunca viu neve? Pronto, ainda alguns não viram. Temos que fazer uma excursão à neve. Ou temos lá um amigo, o pastor Filipe, o filho do pastor Isaac, eles estão lá na Covilhã. Quando chegar a neve fazemos uma excursão da igreja, para irmos lá à igreja e vemos a neve, não é? A neve é uma coisa impressionante. A gente gosta de neve para visitar, não para viver com muita neve, pelo menos eu aí. Tenho primos no Canadá e há meses onde eles só têm neve, mais nada. Está tudo branco durante o tempo sempre e nunca mais. Aquilo é branco, branco, branco e brancura. Mas quando a neve cai silenciosamente numa cidade, tudo para. Está a nevar, as pessoas ficam em casa, as ruas ficam desertas, a monotonia cinzenta do betão e do inverno urbano é coberto por um lençol branco e suave. A neve silencia o ruído, há uma serenidade. A iluminação da rua é refletida pela neve, a lua é refletida pela neve, toda a noite se transforma em luz, o sossego da branquidão da neve cai sobre o mundo. Então pensa sobre isto, irmãos. Ainda que os meus pecados sejam como a escarlata, aquele vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Havia um cenário escarlate de vermelho e de sangue, e de repente a neve caiu e cobriu e trouxe paz. Então quando pensares que o teu pecado é como a escarlata, lembra-te deste versículo Isaías 1:18 e deixa que a neve silenciosamente, a sua graça caia e cubra tudo aquilo que é feio pela beleza. É verdade que a neve derrete e depois acaba por revelar o que está em baixo, mas no nosso caso, mesmo que ela se derretesse, nós iríamos ver que já não está lá nada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A segunda imagem está em Miqueias 7:19, que diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então primeiro Deus tira os nossos pecados, está ali, Ele pisa os nossos pecados, com uma bota pesada, esmaga uma beata de cigarro, por exemplo, ou alguma coisa, Ele é esmagado, é como se Ele fizesse isso 1 milhão de vezes, para que não reste nada. Ele pisa o nosso pecado. E segundo, afinal estava aqui, eu bem sabia que estava aqui, Ele pega no nosso pecado e lança as nossas maldades, as nossas iniquidades para as partes mais profundas do oceano. Os irmãos têm ideia quais são as partes mais profundas do oceano? São as fossas marianas do Oceano Pacífico. Querem adivinhar quão profundas são as fossas marianas? Quem quer adivinhar? Quantos? Sim, profundidade. Olha lá. Tem que ser rápido. 500 metros? Mais. Quantos? Já estiveste a ver na internet, não, Andreca? Não, a minha filha. Já sabias esta resposta? Por acaso não são 12, são 11 quilómetros. Só que eu pensei que a internet pudesse dizer 12. 11 quilómetros de profundidade. 11 quilómetros. Dizem que há vida ali que nunca foi estudada pelos biólogos marítimos. Porque ninguém consegue ir lá tão profundo, essas fossas, 11 quilómetros de profundidade, abaixo da superfície do mar. É mais profundo do que a altitude do Monte Everest. É mais profundo em relação à altitude do Monte Everest. É mais profundo, ali, o profundo do mar, do que o monte mais alto que existe do mundo. Ninguém pode descer essas fossas, chamadas fossas marianas, para pescar, até porque os peixes que lá estão são muito estranhos. Às vezes vemos isso nos documentários, há um peixe que até tem uma luz na cabeça, que é tudo escuro, não é? Para atrair os outros, depois comê-los. É engraçado, não é? Então, quais dessas imagens quer escolher? Temos aqui mais uma imagem da Bíblia também. Miqueias 7:18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneceste irado para sempre,
mas tens prazer em mostrar amor. Então a terceira imagem que eu gostaria que nós guardássemos é que Deus tem prazer em mostrar amor. Isto é fantástico. Ele deleita-se em mostrar a sua misericórdia. Quando começamos a ter fé em Jesus, Ele perdoa-nos a nossa culpa. Deus fica animado, Ele faz uma festa, como vemos lá em Lucas. Deus não quer que tu te sintas mais culpado, por isso Ele faz a festa para tu te esqueceres da culpa, dos porcos, das alfarrobas. Ele faz a festa, Ele coloca a melhor picanha do bezerro cevado diante de ti. Tu não vais mais te lembrar das bolotas quando tu tens picanha. Bom, alguns podem não gostar de picanha, então outra coisa qualquer vegan, ok? Tudo bem? Nós temos ali a melhor comida, ok? Vamos lembrar agora das bolotas. Mas, irmão, Deus prepara a festa para nós não nos lembrarmos mais daquilo que andámos a comer quando estávamos longe dEle. Ele quer que nós nos deliciemos na sua presença. E todas as imagens que vem na Bíblia termina sempre com comida. Termina sempre com comida. Por isso isto é muito mediterrâneo, não é? Deus ama-nos. Mesmo quando nós estamos a pecar, Ele ama-nos. Mas aqueles que pertencem a Cristo, Deus não torna o seu ódio em pecado. Ou melhor, o ódio do pecado é ódio para connosco. Ele é verdade que odeia o pecado, mas Ele ama-nos. Ele nunca transforma o ódio ao pecado em ódio para connosco. Por isso lembramos e terminamos com este versículo que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na nossa versão diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto não é conversa religiosa. Isto é a verdade da palavra de Deus. Amém? Para terminar, irmãos, qual das imagens hoje que falámos, aquela imagem do seu prazer, do seu prazer que Ele tem em mostrar amor, da picanha ou do bezerro cevado, não é? Que é a linguagem bíblica. Qual é a imagem das fossas marianas, Ele mandando lá o nosso pecado lá para o fundo, ou da neve a cobrir a escarlata? Mas que esta imagem possa nos fazer recordar o seu grande amor e possa nos inspirar a nós sentirmos gratidão, adoração pela sua grande graça e maravilhosa graça. Nas últimas 2 páginas do livro do manual, que os irmãos têm, quem tem o manual, por favor, podem fazer isto em casa. Consulta esta lista e o que Deus tem mostrado nesta sessão, que mentiras Ele trouxe à superfície. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos guiar e vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos levar a toda a verdade, porque só quando nós conhecemos a verdade é que seremos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Senhor, revela-nos áreas no nosso pensamento passado que estava defeituoso no nome de Jesus. Esta sessão termina agora com abordarmos a culpa. Na próxima semana nós vamos falar sobre não sermos mais envergonhados. Mas é muito importante entendermos que há mentiras que alguns crentes acreditam, como por exemplo esta. Está lá na vossa lista, depois nas últimas 2 páginas. Só sou perdoado se confessar os meus pecados a sério e se eu chorar por eles. A Bíblia não diz nada disso. Só sou perdoado se sentir-me culpado pelos meus pecados, e a melhor salvaguarda é não fazer estes pecados de novo. A Bíblia também não diz que nós nunca vamos voltar a pecar. Claro que isso é importante. Os meus pecados são demasiado grandes para serem perdoados. Isso é uma mentira. A palavra do Senhor diz que não há pecado tão grande que Ele não possa perdoar, nem tão pequeno que Ele não possa sarar. A culpa é uma boa forma de motivar outros a fazer o que está certo. Isto é uma mentira também, porque a graça deve ser a melhor motivação para nós fazermos o que está certo. Então, escreve uma mentira que o Senhor está a revelar-te na coluna da esquerda dessa lista, antes da próxima sessão, e procura os versículos bíblicos que estão lá. E lembra-te, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, por isso vai em paz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, eu sei que o inimigo tem trazido sempre à nossa vida tanta mentira, que não somos capazes, não somos merecedores, não somos dignos, somos pecadores, temos falhado, a culpa anda atrás de nós como um peso, mas o Senhor diz: entrega-me esse peso. Entrega-me esse peso, vem em mim, está subcarregado, vem em mim, eu te quero aliviar. Troca o peso da culpa pelo
pelo jugo do compromisso de caminhar comigo lado a lado, compromisso de gratidão, de adoração, pela maravilhosa graça que eu manifestei e quero manifestar a cada dia na tua vida. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Senhor, que a tua palavra que não volta para trás vazia, possa produzir nesta tarde libertação em cada um de nós, Senhor. E quando o nosso acusador, o nosso adversário, o nosso acusador vier com mentiras na nossa mente, dizer-nos que não somos capazes, não somos dignos nem merecedores, eu oro, Senhor, ó Pai, que essa imagem de anel no dedo, de vestes novas, de picanha à nossa frente, possa, Senhor, nos lembrar que Tu tens prazer em estar connosco, em nos perdoar, em nos cobrir e em nos restaurar. E Tu não tens prazer em que nós, Senhor, nos afastemos de Ti, porque a culpa nos leva para longe. Ajuda-nos, Senhor, quando sentimos tristeza, que ela seja segundo Deus e nunca segundo o mundo. Tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento, e não tristeza segundo o mundo que nos leva à morte. Eu oro no nome de Jesus por alguém que possa ter entrado nesta noite cheio de peso de culpa, talvez a pensar fazer algumas disciplinas espirituais, como se afastar, ou grandes jejuns, orações, ou pagar alguma promessa, possa entender que tudo é fruto da graça voluntária, maravilhosa que Tu dás e distribuis, e nós Te amamos e Te adoramos por tudo o que Tens feito em nós e conosco, e nos dás a oportunidade de sermos cooperadores na Tua obra. Que a motivação do perdão, que a motivação da Tua graça seja a inspiração para vivermos a cada dia de uma forma agradável a Ti. Eu oro no nome de Jesus que toda a mentira de Satanás seja trocada pelas verdades eternas da palavra de Deus. Porque eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou, Senhor. Eu não sou aquilo que o diabo diz que eu sou. Eu não sou sequer aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou aquilo que a Tua palavra diz que eu sou. E eu recebo a verdade eterna da palavra de Deus, no nome de Jesus. E para a Tua glória, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vão em paz. Não, podemos cantar um coro e levantar a oferta.